Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. O meu nome é Natália e a aula de hoje nós falaremos sobre um assunto que vocês estão um pouquinho familiarizados já, que é o tema de fórmulas químicas. Hoje são conhecidas pelos cientistas milhares de fórmulas, milhares de substâncias na realidade, certo? E para classificar essas substâncias, para identificar essas substâncias, são usados nomes e fórmulas. Algumas fórmulas vocês já estão familiarizados, como por exemplo, a que a gente mais conhece, que é a mais utilizada, é a fórmula molecular. E vocês conhecem muitas fórmulas moleculares, por exemplo, H2O, que é a fórmula molecular da água, H2SO4, do ácido sulfúrico, e CH4, do metano. Então, esses são exemplos de fórmulas moleculares que a gente vai ver mais um pouquinho sobre elas mais na frente, certo? Mas as fórmulas moleculares, elas são usadas para identificar substâncias. Então, quando o cientista ele descobre uma substância nova, como que ele consegue chegar na fórmula molecular desta substância? Que é uma fórmula que indica os elementos que fazem parte dessa substância e a quantidade de átomos de cada elemento que forma a molécula. Como que os cientistas conseguem chegar nisso? Então, para o primeiro passo, eles precisam pegar essa substância nova e purificar, a fim de eles terem a substância pura. Após isso, eles fazem dois tipos de análises: a análise qualitativa e a análise quantitativa. Na análise qualitativa, eles descobrem quais são os elementos que formam essa substância. Essa substância aqui ela tem carbono, ela tem oxigênio, ela tem hidrogênio, ela tem enxofre, vamos supor, certo? E na análise quantitativa, eles descobrem a porcentagem em massa de cada um desses elementos. Por exemplo, numa amostra de 100 gramas dessa nova substância, nós temos 40 gramas de carbono, ou seja, 40% da massa total é formada por carbono, certo? Esses processos, esses tipos de análise são bastante complexos e não vale a pena a gente falar deles nessa aula. Então, eu só quero que vocês entendam que existem dois tipos: um que identifica quais são os elementos que fazem parte da fórmula e outro indica a porcentagem. A partir dessa porcentagem, a gente chega na fórmula percentual, que também é chamada de fórmula centesimal, para essas novas substâncias. Essas fórmulas, elas referem-se às porcentagens em massa de cada elemento formado da substância, certo? Então, nós temos aqui mais ou menos um exemplo de como a gente pode chegar nessa fórmula percentual. Vamos supor aqui, a análise de 0,40 gramas de um certo óxido de ferro revelou a presença de 0,28 gramas de ferro e 0,2 gramas de oxigênio. Eu quero saber qual é a fórmula centesimal, que é a mesma coisa que a fórmula percentual, certo? Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3 relacionando massa com porcentagem. O que a gente sabe? Que 0,40 é a massa total da amostra, então é o meu 100%, certo? Primeiro eu vou descobrir qual é a porcentagem de ferro nessa substância. Eu sei que eu tenho 0,28 gramas de ferro, então quanto que vale isso em porcentagem? A gente vai resolver essa regrinha de 3 aí e vamos ver que X é igual a 70%, ou seja, a massa do ferro é 70% do total, ok? E se eu tenho 70% de ferro e só tenho mais um elemento, que é o oxigênio, então eu posso dizer que os outros 30% são formados pelo oxigênio, certo? Se eu tivesse mais um elemento, por exemplo, se eu tivesse aqui 0,11 e tivesse 0,01 de hidrogênio, aí eu teria que fazer mais uma regrinha de 3, ou para o hidrogênio ou para o oxigênio. Vamos supor, eu faria para o oxigênio, ia ver, vamos supor que o oxigênio era equivalente a 28%. Aí só então que eu ia ver quanto que faltava para chegar a 100, para descobrir qual é a porcentagem do hidrogênio, ok? Mas nesse caso a gente só precisou fazer uma regrinha de 3, porque nós só temos 2 elementos. A partir daí, a gente chega nessa fórmula aqui, ferro, 70%, oxigênio, 30%.
essa fórmula aqui é a fórmula percentual ou a fórmula centesimal, ok? Agora, um outro tipo de fórmula que tem é a fórmula mínima, que também pode ser chamada de fórmula estequiométrica. E é a que indica os elementos formadores das substâncias, bem como a proporção entre estes elementos em números inteiros e menores possíveis. Por exemplo, a gente tem aqui a fórmula molecular, não é a fórmula mínima, da água oxigenada, é o peróxido de hidrogênio, que é H2O2, certo? Qual seria a fórmula mínima para esse elemento, para essa substância? Eu posso dividir esses dois números aqui por 2, certo? Os dois são múltiplos de 2. Então, eu chegaria nessa fórmula mínima para o peróxido de hidrogênio, HO, certo? Aqui eu tenho os elementos que formam e a proporção 1 para 1. Para cada um hidrogênio, eu tenho um oxigênio. E são os menores valores possíveis. Isso aqui é a fórmula mínima, ok? Aqui a gente tem um outro exemplo. Para o H2O, eu não tenho como dividir por nenhum número em comum, certo? Então, tanto a fórmula molecular quanto a fórmula mínima, elas coincidem. Elas são as mesmas. Então, isso vai acontecer algumas das vezes, ok? A fórmula molecular ser igual à fórmula mínima. E como que eu posso chegar na fórmula mínima a partir da fórmula centesimal? A gente já viu que se eu conseguir achar a massa de cada átomo em uma amostra total, eu consigo chegar na fórmula percentual. A partir dela, como que eu consigo chegar na fórmula mínima? Então, tem algumas etapas que a gente vai ter que seguir, certo? Então, vamos ver aqui nesse outro exemplo. Calcular a fórmula mínima de um composto que apresenta 43,4% de sódio, 11,3% de carbono e 4,3% de oxigênio, certo? Estou dando a massa molar aqui de cada um desses átomos, desses elementos. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu separar os meus dados, tá? A porcentagem que eu tenho de cada um desses átomos. O que quer dizer esse meu 43,4%? Quer dizer que em 100 gramas eu tenho 43,4 gramas de sódio. Em 100 gramas de amostra total, eu também tenho 11,3 gramas de carbono. E nessas 100 gramas de amostra, eu tenho 45,3%, que quer dizer 45,3 gramas de oxigênio, certo? O meu segundo passo é dividir cada um desses valores, dessas massas que eu tenho de 100 gramas, pela massa molar de cada um, certo? Por que eu vou fazer isso? Se vocês lembrarem das nossas aulas anteriores, a gente viu que quando eu divido a massa pela massa molar, eu tenho o número de mol, certo? Então é o que eu vou fazer aqui, eu vou dividir a massa de cada um deles, nesse total de 100 gramas, pela massa molar e vou achar aqui o valor de mols de cada um. Então, eu estou achando a proporção de um elemento para outro em número de mols. Então, eu poderia reescrever esta fórmula assim, certo? Na 1,8, carbono 0,94 e oxigênio 2,82, certo? Essa aqui é a proporção em número de mols. Só que a gente achou a proporção, né? Que é o primeiro requisito lá da fórmula mínima. Só que a gente precisa agora encontrar números inteiros, certo? Então, como eu vou fazer para encontrar números inteiros? Para eu manter a proporção, se eu dividir tudo pelo mesmo número ou se eu multiplicar tudo pelo mesmo número, eu vou continuar mantendo essa proporção. O que a gente vai fazer? A gente sempre vai dividir pelo menor desses três valores que a gente achou. O menor deles é 0,94. Então, eu vou dividir todos esses três valores por 0,94, ok? E vou achar a proporção 2, 1, 3, certo? A proporção do sódio é 2, do carbono é 1 e do oxigênio é 3, ok? Mantive a proporção.
Algumas vezes a gente não vai encontrar aqui já direto o número inteiro. Então a gente vai ter que fazer mais alguma operação. A gente vai ver um exemplo mais à frente. A gente pode ter que multiplicar por algum número, certo? E algumas vezes, por exemplo, a gente pode achar assim, 2,1. 2,1 a gente pode arredondar para 2, certo? Ou 2,99, a gente pode arredondar para 3. Quando tem a possibilidade de arredondar, eu posso fazer esse arredondamento e já passar para número inteiro. Vocês vão ver que algumas vezes isso vai acontecer. Mas se eu tiver, por exemplo, 1,5, para onde eu arredondo? Não tem como eu arredondar 1,5. Então eu vou ter que fazer essa nova operação, que a gente vai ver mais lá para frente, certo? Mas neste caso aqui, a gente já encontrou os números inteiros. Então eu posso dizer que essa fórmula, ó, Na2, carbono 1 e oxigênio 3, certo? Essa aqui é a minha fórmula mínima para essa substância, ok? Agora, e a fórmula molecular, a que vocês estão mais familiarizados? Ela indica os elementos formadores da substância e o número exato de átomos de cada elemento na molécula dessa substância, ok? Por exemplo, a oxigenada, que a gente tinha visto, peróxido de hidrogênio, cada molécula de peróxido de hidrogênio possui 2 hidrogênios e 2 oxigênios, certo? Eu tenho aqui a fórmula mínima também, né, para o peróxido de hidrogênio. Se vocês repararem, eu posso representar dessa maneira aqui. A minha fórmula mínima multiplicado por 2, eu vou chegar, então, à minha fórmula molecular, certo? Com outro exemplo aqui, nós temos o C2H3, que é o gás etano. A fórmula mínima, se eu dividir aqui por 2, certo? É essa aqui, ó, CH3, ok? E eu posso representar o etano assim, ó, CH3, que é a minha fórmula mínima, multiplicado por 2. Se eu multiplicar por 2, eu vou chegar nessa fórmula aqui, certo? Então, eu posso dizer que a minha fórmula molecular é sempre a minha fórmula mínima multiplicado por algum número inteiro. 1, 2, 3. No nosso caso, os dois exemplos aqui, a gente multiplicou por 2, certo? Então, vamos pegar esse exemplo aqui do etano, certo? Vou repetir aqui, ó. Tem a fórmula molecular, que é igual à fórmula mínima, que está dentro do parênteses, multiplicado pelo número inteiro, que é 2, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a massa molar aqui, certo? E vou calcular a massa aqui da fórmula mínima. Lembrando que se vocês forem lá olhar lá na tabela periódica, a massa do carbono é 12. Como eu tenho 2 carbonos aqui, 2 vezes 12, 24, certo? Massa do hidrogênio é 1. Como eu tenho 6 hidrogênios, a massa de todos esses hidrogênios é 6. 24 mais 6, 30. Então a massa molar aqui para o C2H6 é 30. Vamos calcular agora a massa para o CH3. O carbono, a gente sabe que é 12. O hidrogênio é 1, como eu tenho 3 hidrogênios, 3, certo? 12 mais 3, 15. Então a massa para essa fórmula mínima é 15, certo? Como eu estou multiplicando aqui por 2, que é o meu número inteiro, 2 vezes 15 dá 30, certo? Então eu posso reescrever essa fórmula aqui de cima dessa maneira aqui, ó. A massa molar é sempre igual à massa da fórmula mínima vezes N, que é o número inteiro que vai multiplicar essa fórmula mínima para a gente chegar na massa, na fórmula molecular, ok? Pensando nessa fórmula aqui, o que eu vou fazer? Para eu achar o número de N, eu vou pegar essa massa da fórmula mínima que está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. Então eu vou chegar nessa formulazinha aqui, certo? O que quer dizer? Se eu tenho a massa da fórmula mínima, que eu acho na tabela periódica, e a massa molar da substância, que muitas vezes vai ser dada no enunciado da questão, eu consigo descobrir qual é esse número inteiro. Aí, a partir da fórmula mínima, eu consigo chegar na fórmula molecular, ok? A massa molar, existem diversas técnicas experimentais que os cientistas utilizam para descobrir essa massa. Uma delas a gente vai ver
na próxima aula, que é de estudo dos gases, certo? Aí a gente consegue encontrar a massa molar de gases, mas tem também uma técnica para líquidos e uma técnica para sólidos, ok? Então, se eu conseguir achar experimentalmente a massa molar e eu tiver conseguido chegar à massa mínima, a massa da fórmula mínima, eu consigo achar esse valor de N e chegar então à minha fórmula molecular. Assim que os cientistas conseguem chegar, eles têm que passar por todo esse processo, achar a fórmula centesimal, achar a fórmula mínima, achar a massa molar por alguma técnica experimental e aí sim eles conseguem chegar na fórmula molecular, ok? Nós vamos ver agora, resolver alguns exercícios da apostila de vocês, tá? Pra gente treinar um pouquinho, vamos ver esses exemplos. Então esse primeiro exercício está na página 331, é o número 11. São conhecidos alguns milhares de hidrocarbonetos. As diferentes características físicas são uma consequência das diferentes composições moleculares. São de grande importância econômica porque constituem a maioria dos combustíveis minerais e biocombustíveis. A análise de uma amostra cuidadosamente purificada de determinado hidrocarboneto mostra que ele contém 88,9% em peso, ou seja, em massa, de carbono e 11,1% em peso de hidrogênio. E a gente quer saber qual é a fórmula mínima. Então, 88,9% de carbono e 11,1% de hidrogênio. Então, o nosso primeiro passo, a gente vai dividir a porcentagem de cada um desses elementos, carbono e hidrogênio, pela sua massa molar. Então, olha só, eu tinha lá que carbono representava 88,9%, certo? Eu vou dividir, então, pela massa molar do carbono, que é 12, isso é só vocês olharem na tabela periódica. Então, eu vou achar 7,4, certo? Vou pegar a minha porcentagem de hidrogênio, que era 11,1 no enunciado, e vou dividir pela massa dele, que é 1, e vou achar o valor de 11,1, certo? A partir daí, eu chego nessa fórmula aqui, certo? Que aqui eu tenho o número de mols de carbono e o número de mols de hidrogênio, a proporção que eu tenho de um para outro, certo? Agora eu quero passar isso aí para números inteiros. Então a nossa primeira técnica é sempre o segundo passo, que é dividir estes dois números achados pelo menor valor encontrado, que no caso é 7,4. Então, para o carbono, eu vou pegar 7,4 dividido por 7,4, que dá 1. Para o hidrogênio, eu vou pegar 11,1, que é o valor que eu achei, vou dividir por 7,4 e vou achar que é 1,5, certo? Então, aqui eu teria a fórmula C1H1,5. Neste caso, eu mantenho a minha proporção, só que eu não tenho números inteiros ainda. Então, é o que eu falei, às vezes a gente precisa utilizar um outro artifício matemático para a gente chegar a números inteiros, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou escolher multiplicar pelo menor número possível, já que a gente quer a fórmula mínima, mas que esse número tem que transformar esses dois aqui em números inteiros. Então, eu vou multiplicar por 2. Quando eu multiplicar por 2, certo? A gente vai ter o quê? Carbono, eu tinha 1, né? Vezes 2, então C2. Hidrogênio, eu tenho 1,5. Se eu multiplicar por 2, eu tenho 3. Então, essa aqui é minha fórmula mínima, certo? Então, eu tive que multiplicar por 2, o menor número possível que eu encontrei, para conseguir transformar esses dois números em números inteiros, porque eu ainda não tinha chegado aos meus valores inteiros, ok? Vamos ver aqui mais um exemplo, também na página 331, a questão número 4. Em um laboratório foram realizadas reações entre ferro e bromo, produzindo brometo de ferro. Os dados estão resumidos na tabela a seguir. Analise a alternativa que indica corretamente o valor de X e a fórmula do brometo de ferro. Para a
gente achar esse valor de x, a gente vai usar uma lei que a gente viu na aula passada, certo? Que é a lei da conservação das massas, que a massa total dos meus reagentes tem que ser igual à massa final dos produtos, certo? Então, olha só, o que a gente está vendo aqui? Nesse experimento aqui, já que a gente já quer achar o valor de x, que a massa inicial dos meus reagentes eram 7 mais 40, certo? Ou seja, 47. Eu ainda não tinha produto. Depois da reação, eu tenho 37 gramas de produto. Se eu somar aqui, 40 mais 7 é 47, né? Se eu tenho 37 de produto, estão faltando 10. 10 que ainda não reagiram do bromo, 10 que estão em excesso. Então, esse valor de x aqui é 10, certo? Então, a gente já pode achar e aqui tá faltando o resto das fórmulas, porque aqui a gente tem aí ainda as fórmulas, nas opções FE-BR3 ou FE-BR4. Aqui apagou, mas vocês confiram aí na apostila de vocês, certo? Porque a gente ainda tem que achar que ele está pedindo a fórmula do brometo de ferro, tá? Mas a gente já sabe que x vale 10, então a gente está entre a letra A e a letra B. Agora vamos achar qual é essa fórmula, certo? Primeiro, para a gente achar essa fórmula, o que a gente tem? A gente vai escolher ou o passo 1, ou o primeiro experimento, ou o segundo experimento. Na resolução eu estou escolhendo esse segundo experimento porque tem valores menores, vai facilitar aí nas contas, vão dar valores menores, mas tanto faz, os dois vão dar o mesmo resultado. O que a gente precisa saber? Que foi usado 7 gramas de ferro, certo? E eu tinha 40 de bromo. Se sobraram 10 gramas de bromo, quer dizer que foram utilizados 30 gramas de bromo, certo? Então a massa utilizada de reagentes foi 7 gramas de ferro e 30 gramas de bromo. E a minha massa total, 30 mais 7, 37, certo? Sendo 30 de bromo e 7 gramas de ferro. Então a primeira coisa que a gente vai achar é a porcentagem de cada um, certo? 37 é a minha massa total, então é o meu 100%. Se eu tenho 30 gramas de bromo, qual vai ser essa porcentagem? Vou resolver essa regra de 3 e vou achar que x é igual a 81% de bromo. Para chegar a 100, estão faltando 19, certo? Então, eu tenho 19% de ferro, certo? A partir dessas porcentagens, eu vou então chegar à minha fórmula mínima, que é o que o enunciado está pedindo, certo? Então, o que eu vou fazer? O meu primeiro passo é sempre qual? Eu vou dividir essas porcentagens pela massa molar que eu vou encontrar na tabela periódica. Então, para o bromo, eu tenho a porcentagem de 81 e a massa dele é 80. Fazendo essa divisão, eu vou achar 1,01. Para o ferro, a porcentagem dele é 19 e na tabela periódica a massa é 56. Fazendo essa divisão, eu vou chegar a 0,34. Meu segundo passo é dividir esses dois valores pelo menor deles, que é 0,34, certo? Então, vamos lá para o segundo passo. 1,01 dividido por 0,34, se eu não me engano, ele dá 2,97. E como eu tinha falado, quando está próximo assim, a gente pode arredondar para 3. E o ferro, 0,34 dividido por 0,34, dá 1. Então, a minha proporção vai ser 1 de ferro para 3 de bromo. E aí, eu vou achar a minha fórmula, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês têm no meu e-mail. E até a próxima aula.